Nesse vídeo vou apresentar a principal contribuição que Galileu deu ao estudo do movimento dos corpos, que foi a formulação inicial do princípio da inércia, que foi finalizado e formalizado por Isaac Newton. Olá pessoal, meu nome é Eudes Filete, eu sou professor e cientista. No Verbo Científico eu apresento os conceitos mais importantes das ciências de forma estruturada, didática e completa. Se você quiser, você vai aprender e compreender tais conceitos, se auto-melhorar e aplicá-los à sua vida prática. Clique nesse botão aqui e clica também no sininho, assim você vai ser notificado cada vez que tiver um assunto novo por aqui. Depois de desbancar o geocentrismo, Galileu teve de lidar com problemas mais simples como o problema dos corpos e o movimento planetário, isso à luz de uma Terra em movimento. Os movimentos planetários foram investigados por Kepler, mesmo antes da teoria da gravitação. Esses movimentos, embora possam ser descritos sem a teoria da gravitação, vão ser discutidos aqui no canal só depois que eu apresentar as 3 leis de Newton. Já vimos que o movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta no qual, se forem escolhidos 2 intervalos iguais de tempo, as distâncias percorridas pelo corpo nesses 2 intervalos serão sempre idênticas. Galileu supôs que esse movimento existisse e se questionou: que experimentos poderíamos usar para demonstrar a sua natureza, a natureza do movimento retilíneo uniforme? Por exemplo, se você estiver no ônibus movendo-se em uma linha reta uniformemente, sem variar a velocidade, o que você espera que aconteça com uma bola quando você a joga para cima? Essa pergunta é pertinente, pois enquanto a bola estiver no ar, o ônibus terá se deslocado. E aí poderia deixá-la para trás, ela cairia num outro ponto, lá atrás no ônibus. Só que não é isso que se observa, a bola cai de novo na sua mão, da mesma forma que aconteceria se o ônibus estivesse parado. Observe, você está em movimento, mas é como se estivesse parado. Isso foi uma conclusão de Galileu. A pergunta agora é outra: como fazer para distinguir essas duas situações? Um ônibus parado de um ônibus em movimento retilíneo uniforme. Galileu mostrou que não há como distinguir essas duas situações. Não há nenhum experimento mecânico que possa permitir diferenciar o estado de repouso, que é o ônibus parado, do estado de movimento retilíneo uniforme. É claro que na experiência real podemos dizer com certeza se estamos parados ou em movimento, porque podemos ver pela janela do ônibus se existe algum movimento relativo entre nós e a Terra. Podemos sentir o vento entrar pela janela se ela estiver aberta. Podemos sentir alguma vibração ou trepidação, o som do motor, etc. Mas numa situação idealizada, onde o ônibus fosse selado para evitar sensações externas, o movimento não poderia ser percebido. Em aviões, após atingirem a velocidade de cruzeiro, em voos tranquilos, sem turbulência, temos uma sensação de estarmos parados. Podemos nos levantar, andar calmamente, como se estivéssemos num avião parado, sem nem percebermos que estamos de fato a mais de 800 km por hora. Agora, para Galileu não bastava que as coisas fossem assim. Deveria haver algum princípio que justificasse isso. E existe. Esse princípio é o que chamamos em física de relatividade galileana, ou o princípio da relatividade de Galileu. O princípio da relatividade de Galileu diz o seguinte: as leis fundamentais da física são as mesmas em todos os referenciais que se movem com velocidade constante em relação um ao outro. Vimos no vídeo anterior que referenciais que se movem a velocidade constante entre si são chamados referenciais inerciais. As leis de Newton são válidas apenas nesses referenciais. Essa conclusão de Galileu sobre a relatividade dos movimentos nos leva ao conceito da lei da inércia e do estado de movimento dos corpos. Mas apesar de seus esforços, foi preciso que Isaac Newton entrasse no jogo para que a formulação definitiva do princípio da inércia fosse obtida. Quando Isaac Newton entrou em cena, muita coisa já havia sido discutida e analisada sobre o movimento dos corpos. O próprio princípio da inércia já estava bem adiantado, só que Galileu não foi capaz de generalizá-lo. Isso porque ele analisava somente movimentos verticais descendentes, em um intervalo de tempo pequeno. Ele não foi capaz de abstrair o movimento ilimitado, que continuasse em linha reta indefinidamente. Newton conseguiu. E ele o fez e enunciou o princípio da seguinte forma: na ausência de força líquida resultante sobre um corpo, esse corpo vai se mover em linha reta a uma velocidade constante ou permanecer parado. A palavra resultante aqui é importante, pois sobre os corpos há sempre mais de uma força atuando, normalmente. E é a resultante dessas forças, a soma delas, é que deve ser nula. E note outra coisa, falamos de força aqui antes mesmo de termos definido esse conceito. Falamos por intuição apenas. Podemos ver a lei da inércia em ação num acidente de automóvel, onde o carro não consegue parar para fazer a curva.
O carro estava em movimento em linha reta e a sua tendência é continuar o movimento em linha reta. Outro caso pode ser visto num teste de cinto de segurança. Note que o carro para pela força bruta da barreira, mas o boneco que estava a 100 km por hora continuou seu movimento, se chocando contra o painel do carro. Uma consequência dessa lei é que o objeto em movimento jamais vai parar por si só. Além disso, o movimento pode acontecer na ausência de forças. Esse é o caso da componente horizontal de um lançamento oblíquo. Ele é um movimento retilíneo uniforme. Muitas pessoas pensam que se um objeto está se movendo para cima, então deve haver uma força para cima. Eles acreditam que as forças causam movimento e ainda argumentam como é que um objeto pode se mover para cima se a única força que age sobre ele é a gravidade. O fato é que precisamos da força somente para colocar o corpo em movimento. A força causa uma aceleração, ela não causa o movimento em si. O corpo, após colocado em movimento, permanecerá em movimento mesmo se não aplicarmos mais nenhuma força. Esses fatos físicos costumam sofrer resistência para serem aceitos. Vejamos alguns exemplos da lei da inércia em ação. Os talheres, nesse caso, estavam parados e se mantiveram parados. Essa era a tendência do seu estado. O cinto de segurança é uma invenção que visa reduzir ou evitar as consequências drásticas da primeira lei de Newton. Durante a colisão, os bonecos que estavam em movimento em relação ao chão continuaram em movimento. O cachorro se livra do excesso de água se sacudindo. A ideia é colocar a água em movimento e pará-la subitamente. Sua tendência é continuar o movimento e sair do pelo do cachorro. Embora esses aspectos perceptíveis da primeira lei sejam importantes por si só, ainda há um aspecto formal muito importante. A primeira lei de Newton define na mecânica uma classe de sistemas inerciais, em relação aos quais a segunda lei é válida. Falaremos mais sobre isso no próximo vídeo, onde vamos apresentar a segunda lei e veremos lá que uma força é necessária apenas para manter uma aceleração. Me diga, você já sentiu a sensação de estar parado mesmo quando está se movendo? Como é que isso aconteceu? Me conte aqui na seção de comentários. Mas antes, clica nesse botão aqui no meio da tela e entre na Verve Científica. Abraço e até a próxima!